Bom, galera, continuando aí, tá? Vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas, né? É a norma que a gente vai seguir, vamos conversar um pouquinho sobre ela. É meio chatinho agora, mas eu preciso que vocês compreendam como ela funciona, tá? Não vou cobrar que ninguém saiba fazer as contas, achar quanto que pode variar, essas coisas não. É mais a título de conhecimento para vocês saberem de onde ela partiu e o porquê daqueles motivos, tá? Então a gente segue um sistema de padronização chamada ISO, tá? Ela consiste em uma série de regrinhas e tabelas que permite uma escolha adequada da variação, né? Por quê? Porque se a peça tem um diâmetro grande, ela pode variar mais. Se a peça tem um diâmetro pequeno, ela pode variar menos. Tá? Então a gente tem que adequar isso daí da forma devida. É uma escolha mais racional sobre isso. Tá? O sistema ISO ele foi feito para medidas compreendidas entre 1 milímetro e 500 milímetros. E ela tem uma subdivisão em grupos, tá? O que isso quer dizer? Que ela foi feito blocos de 1 a 10, de 10 a 20, entendeu? Ela foi agrupada a algumas medidas que não teriam tanta interferência na variação da tolerância, tá? E nós chamamos essa variação de unidade de tolerância. A gente chama ela de I, tá? Vocês vão ver mais para frente o que eu quero dizer com isso daí. Bom, subdividindo-se essas faixas de diâmetro ou de comprimento para que a gente possa calcular o I, tá? Então a gente tem que é, adequar da forma que a gente deseja também com o grau de acabamento, tá? Desculpa, o grau de tolerância que a gente permite. Esse grau de tolerância, que é o tanto que pode variar, ela também é oriunda do tipo de produto. Se ele é mecânica fina, mecânica grossa, caldeiraria, se são acoplamentos, se são calibradores, tá? Então tudo isso interfere. Vamos conversar aí. Ó, esse é o sistema nosso de tolerâncias lineares ISO, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a minha dimensão nominal, tá? Que é a minha linha de zero. Lembra que eu falei que nem sempre a minha faixa de tolerância vai estar contida na minha linha de zero? Isso é normal, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha linha de zero, que é a minha linha da dimensão nominal, tá? Eu tenho a minha tolerância, tá? Que é a altura desse bloquinho aqui, que me permite a variação. Quanto mais alto, mais variação ele permite. O campo da tolerância, que é a posição dele, é denominada ajuste, tá? Que é a posição que ele vai estar. Então, o que é o ajuste? É a posição do campo de tolerância. O que é tolerância? É o quanto que ele pode variar. O topo da tolerância, nós temos o afastamento superior. Na base do retângulo, nós temos o afastamento inferior. Beleza? No caso dessa peça aqui, ela tem uma medida nominal indicada, mas ela permite medidas maiores e ainda maiores. Tá? Isso é do projeto da peça. Tá? Então a gente fica atento o quê? A cota nominal, a posição da nossa zona de tolerância, que é o campo de tolerância ou ajuste, quais são os afastamentos superiores e inferiores para determinar na nossa máquina qual que é a medida que você deseja que ela fabrique, tá bom? Ou qual que é a medida de projeto e como a gente vai representar isso daí. Bacana? Bom, vamos voltar aqui então e falar sobre os grupos das dimensões. Esses são os grupos definidos pela norma, tá? De 0 a 1 milímetro, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18, 18 a 30, 30 a 50, até 500. Tá? Então, esse aqui foram as famílias que foram agrupadas de dimensões que eles achavam que não teria interferência se tivesse uma variação dentro dessas medidas aí. Tá? E a unidade de tolerância ela é expressa em microns metros,
que nada mais é do que 1 metro dividido por 10 à sexta, né? Bom, então a gente calcula pela seguinte cotação, pela seguinte equação, tá? Variação geométrica, então quer dizer 0,45 elevado ao cubo vezes raiz da média geométrica mais 1,001 micron vezes a média geométrica, beleza? Que é feita de cada grupo, tá? A média geométrica, por exemplo, aqui de 30 a 50 é 40, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai aprender como é que funciona isso. Bom, vamos fazer um exemplozinho fácil aqui. Nós queremos calcular qual que é o I, né, por um diâmetro de 60. Então ele está contido dentro dessa faixa aqui. Então eu vou pegar a média geométrica, né? Tá aqui, ó, 50 para 80, então ela deu 63,24 e entro na fórmula, que é o nosso I, que é igual a 0,45 elevado ao cubo vezes a minha média geométrica, mais a minha média geométrica vezes 0,001, o que me dá uma variação de 1,856 microns metros. Então, quer dizer, o I, ou a unidade de tolerância, é 1,856. Tá? Isso daqui é uma constante que a gente calcula para cada uma dessas faixas aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para um diâmetro menor. Vamos calcular, chamar a média geométrica, fizemos o cálculo. Olha, ela deu um valor 1,3, o outro tinha dado 1,8. Por que que esse valor aqui é menor aqui do que no outro? Tá? Por quê? É aquilo que eu falei. Esse é a constante de multiplicação. Logo, quanto maior o mg aqui, que é a média geométrica, ou maior a dimensão, mais variação é admissível. Beleza, galera? Então é assim que ele funciona. O pequeno pode variar menos do que o grande, ou o grande pode variar mais do que o pequeno, tá? Então isso aqui é o que a norma acha racional. Tá? Eu também acredito que é a melhor forma de se fazer, e a norma já existe há muitos anos. Então, quer dizer, eles têm a equação, que é calculado a nossa unidade de tolerância, e quanto maior a medida, maior a nossa unidade de tolerância. Bom, guarde isso daí, unidade de tolerância. Aí nós temos a nossa qualidade de trabalho. A gente chama isso de IT, tá? Então, o que que é isso? É o quanto é necessário o acabamento ou a qualidade daquele trabalho ali, tá? Isso quer dizer o quê? Se é uma peça que é um calibrador, ela precisa de uma qualidade de trabalho muito maior. Se a peça é uma peça de caldeiraria, peça soldada, uma cadeira, ela precisa de uma qualidade de tolerância muito menor. Tá? Então, o que, que a gente tem? Dentro da parte de fabricação das peças, a gente tem que agrupá-las de forma mais pelo tipo de produto, tá? Ou pelo tipo de trabalho que eu quero. E, como sempre, se eu trabalhar por exemplo, um calibrador que tem uma faixa de tolerância muito pequena, porque ele é usado para medição de outra peça, né? Como instrumentos de medições, esse acabamento também tem que ser melhor, que nós vamos falar na videoaula de acabamentos superficiais. Bom, e o que nós falamos, né? Dimensões menores, tolerâncias menores, né? Pode variar menos. E tá aí, ó, a nossa tabelinha
para o trabalho de qualidade, né? Então são os graus que a gente chama de tolerâncias. Igualzinho nós não tínhamos as faixas de medida, agora nós temos os graus de qualidade de trabalho. São 18 classes pré-estabelecidas de qualidade de trabalho. Do 01 ao 3 é o que a gente chama de calibradores, né? Então, que são aquelas peças de medição que requer realmente um controle muito refinado de medida. Nós temos os de acoplamento, né? Que vai de 4 a 11, tá? E dentro dessas de acoplamento, nós temos a mecânica fina, que são os acoplamentos mais próximos do número 4, e a mecânica grossa, que são os acoplamentos mais próximos do número 10, 11. Por exemplo, o ajuste entre um pistão e uma biela está mais próximo do 4. O ajuste de um eixo com uma bucha de bronze de um moinho de cana, ele está mais próximo do 10, 11. Então aqui nós temos mecânica grossa, mecânica fina, tá? E do 11 ao 16 é o que a gente chama de caldeiraria, ou peças isoladas, ou acabamento grosseiro, tá? São aquelas que já permite mais variação de medida. Beleza? Lógico, então, quanto menor o número, menos pode variar. Quanto maior o número, mais pode variar. Tá? Normalmente, nos desenhos mecânicos, nós trabalhamos nessa faixa aqui, ó, de 4 a 11. Ah, Diogo, como é que eu vou saber isso? De onde é que vem e tal? Então, tem uma tabelinha aí na norma que eu repliquei para vocês, do qual ela fala, pelo processo de fabricação, qual que é o índice de qualidade, que é o nosso IT, né? Que você consegue obter. Então, por exemplo, retificação, a gente consegue de 4 a 8. Torneamento, de 6 a 11. Fresamento, de 8 a 11. Tá? Então, a gente tem que ter ciência dos nossos processos de fabricação, quais são as qualidades que a gente consegue é, cuidar. E está aqui também uma tabelinha que eu coloquei aqui do lado, onde é que eu agrupo, para, no caso de vocês, quando forem fazer o desenho de vocês, forem fazer algum projeto, saber qual que é a classe. Por exemplo, mecânica cuidada, que é aquela de ajuste de rolamentos, uma bucha, 7, 8. Construção corrente é aquela que um eixo dentro do outro, um eixo com uma bucha de bronze. Construção mecânica corrente, de 9 a 11. Mecânica precisa, de grande precisão, casquilho com biela, toda essa parte de acoplamento que trabalha praticamente vedando 5 a 6, tá? Então, instrumentos de medição, calibres, padrões, aí a gente já trabalha de 1 a 4. Lembrando que abaixo de 5, o processo de fabricação ele já tem que ser em ambiente controlado, tá? Tanto que ele não tá, só tem o polimento aqui abaixo do 5, né? É, por quê? Porque uma mínima variação de temperatura pode tirar a peça fora da norma aqui. Então tá aí, galera. O nosso tema de trabalho são tolerâncias fundamentadas no quê? Nessas faixas aí. E cada faixa de qualidade, o que que é? Lembra o I que eu te falei que a gente ia calcular? Então, o I ele varia de acordo com o diâmetro. Quanto menor o diâmetro, menor o I. Quanto maior a peça, o diâmetro ou linear, maior o I. Tá? E tá aqui, ó. 7 é o multiplicador da nossa IT 5. 16 é o multiplicador do nosso IT 7. Agora olha aqui, ó. 16 multiplicador já é 1000. Beleza, galera?